Paradinhas Podcast. Mas pode até fazer um anúncio para mim, ó. Num oferecimento de Dracofarma, Coach Bicudo, coach dos coaches. A gente tá aqui, ó, na bancada comigo. Fala aí, Bicudo. Tamo aí, gente. Vamos aí pra saber a história desse grande vereador aqui, que tá contra a pedofilia aí, que é uma coisa que muito séria, que ele pegou pra ajudar, né, gente? Porque o negócio tava feio, né, Cleiton? A crescente, né, do número de casos, né, envolvendo crianças e adolescentes, está uma coisa absurda, não só em Belo Horizonte, mas em todo o Brasil. Isso. Esse aqui, ó, Cleiton Xavier, eleito com quantos mil votos? 7.382. Reeleito. Reeleito. Reeleito, cara. Nossa, expressivo, hein? Cara, eu vi suas matérias em algumas redes de TV, entendeu? Achei muito interessante. Você é um cara que você apoia o esporte, você tá do lado do jovem e tá nessa briga contra a pedofilia. E eu vou falar uma coisa pra você, cara. Aqui dentro de Belo Horizonte eu conheço pouca gente que faz isso aí, tá? Tem que ter coragem. Eu quero agradecer, Marcos Paradinha, você pelo convite, agradecer o meu professor Sidney Ubicudo. Esse aí é time grande, hein? Esse é demais. E pela oportunidade, e infelizmente o número de casos de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes cresceu muito. Então tem que ter de fato coragem para enfrentar esse mal que está assolando as nossas crianças, porque tem muita gente poderosa envolvida no meio da pedofilia. Era sobre isso. Primeiro eu vou só dar um tempo, nós vamos voltar nesse tema, que é o principal, e depois nós vamos falar também do incentivo ao esporte desde cedo, e a importância do esporte desde cedo para as crianças. Mas você é policial civil, Sim, vereador, pastor da Igreja Batista. exatamente. Fala mais um pouco aí. Sou advogado, Sim. né? Eu estou impedido em razão do artigo 28 do Estatuto da Ordem dos Advogados, porque eu estou exercendo a função policial, né? Eu estou na ativa, né? Sim. Então, enquanto eu estiver na ativa, exercendo a função policial, eu fico impedido de advogar. E faço esse trabalho evangelístico com crianças e adolescentes no esporte já há mais de 20 anos, com a Associação Atletas de Cristo. Então, qual que é o objetivo principal da Associação Atletas de Cristo? É envolver crianças e adolescentes no evangelismo esportivo, em todas as modalidades do esporte, como ferramenta preventiva para eles não ingressar na vida do crime. Eu vejo o esporte, todas as modalidades, mas o fisiculturismo, em especial, como uma ferramenta de prevenção. Porque quando o adolescente, o jovem, é inserido dentro do esporte e ele começa a praticar qualquer modalidade, mas sobretudo luta, jiu-jitsu, o fisiculturismo, cresce a autoconfiança desse adolescente, cresce a autonomia desse jovem e ele fica longe da vida do crime. O Sidney pode falar muito disso, Ele né? quer, porque esse tipo de esporte, igual a luta, né, o fisiculturismo, exige muita disciplina, né? Então, assim, na alimentação e tudo, então a alimentação já tira a pessoa da bebida, né, da droga. Então é realmente muito bacana o que o nosso vereador faz, muito bacana mesmo. Cara, e aí, o que te deu na cabeça, cara? Você já é advogado, policial civil, já estava lá no seu ministério, você falou, vou encarar essa vida pública aí. O que te deu na cabeça, cara? Ô Marcos... Sabe por quê? Vamos lá. Pois não. Aqui, ó. Eu vou te falar, depois que eu me tornei uma pessoa pública, é chato, tá? É bom você ter muito amigo, mas você tem aquela chuva de perseguição crítica e aquela coisa. Eu falo assim, pô, tu já tá com a vida feita, conta aí, olha para aquela câmera ali, conta pro pessoal por que você decidiu se tornar uma figura pública e você encarou esse desafio. Uma figura pública na política, né? Na política. Gente, olha, a gente ter uma vida politicamente exposta, de fato, não é uma coisa muito fácil, não. Mas eu encaro a política como uma vocação, um chamado de Deus para mim. Ainda criança, eu já estava envolvido em projetos sociais ali no bairro União, sabe? Então, eu me recordo que tinha uma vizinha da minha mãe, que era assessora parlamentar, e ela, toda a campanha, ela
recrutava diversas pessoas para trabalhar. E naquela época podia ter camisa do vereador, camisa do deputado, né? E aí, o meu sonho, com 10 anos de idade, era ter uma camisa do deputado que ela apoiava e ajudar ela a panfletar o bairro, né, pedindo votos. Então, assim, aconteceu um dia, ela permitiu que eu ajudasse, me deu uma camisa e eu comecei a panfletar. Eu estou falando de 1991. E aí, aquele chamado que Deus havia já feito a mim, ele começou a desatar quando eu comecei esse trabalho social, ainda criança, ali no bairro União, né? Então, a política, ela foi desatando na minha vida, Deus foi me dando visões do que eu poderia estar fazendo em prol, sobretudo, de criança e adolescente. E aí o Senhor Deus permitiu com que eu disputasse algumas eleições até ganhar a eleição para vereador em Belo Horizonte. Você disputou quantas vezes até ser eleito? Eu disputei 2 eleições de vereador, 2016 e 2020, e 2 de deputado, 2014 e 2022. Bacana. Cara, o que é mais difícil? Ser policial, ser advogado, ser pastor ou ser vereador? O mais difícil, sem sombra de dúvida, é ser vereador. Você representar o povo. Por que eu digo que é difícil? Porque no legislativo, você tem sim o poder legislativo, você tem as atribuições do cargo, mas você não tem poder de executar. Então, às vezes, a população chega até o vereador e pede uma política pública ali próximo da sua rua, no seu bairro. E aí o vereador, ele representa o povo perante o executivo. E aí ele leva essa demanda para o prefeito. E aí, quem tem o poder da execução para poder fazer aquela intervenção pública solicitada pelo munícipe é o prefeito, não é o vereador. E quando isso não é atendido, muitas das vezes leva anos para ser atendido, muitas das vezes o vereador que é criticado. Que o vereador, a culpa sempre é do legislativo. O vereador que não conseguiu, o vereador é fraco, está sem força. Mas o vereador levou a demanda como qualquer outro parlamentar levaria. Mas quem tem a prerrogativa é discricionário de quem? Do chefe do executivo. Fazer ou não fazer, né? E infelizmente, a nossa sociedade tem uma concepção muito errada do papel do legislador na política. O vereador, o deputado, ele é um cargo do legislativo cuja atribuição principal é elaborar projetos de leis e fiscalizar as ações do poder executivo. Só que no imaginário popular, o vereador também ele está ali apto para poder ajudar financeiramente em algumas situações circunstanciais do munícipe. Por exemplo, disponibilizar ônibus para um velório, disponibilizar material de construção para um muro que está caindo, disponibilizar condição para que um telhado seja reformado. Não são poucas pessoas que nos procuram pedindo ajuda de cesta básica, remédio, consulta médica, aparelhos, enfim. Então, assim, de tudo já chegou até o nosso gabinete. É uma experiência nova que eu estou tendo ainda, porque eu me considero ainda muito novo na vida pública, diante do mandato, diante de colegas que têm 20 anos, 30 anos que está na legislatura. Porque essa não é a função típica do representante. A função típica, a atribuição dele, que está preconizada na Constituição da República, é elaborar o projeto de lei, aprovar o orçamento do município e fiscalizar o executivo. Só que aí no imaginário do pessoal... Não, isso aí com certeza. Até o senhor conhece uma cidade que chama Carmo do Rio Claro? Carmo do Rio Claro, conheço. O ex-prefeito de lá, Tião Nara, ele ficou 4 mandatos lá. Cidade menor, pode repetir o mandato do prefeito. Certamente ele deve ter dado um intervalo de 2 mandatos. Aí candidatou novamente. Candidatou novamente. Ele foi 4 vezes. Dessa última vez ele não foi reeleito. E ele planta café, cliente do meu negócio lá, a gente esteve conversando na fazenda dele. Ele falou, cara, sabe qual que é o meu desafio? Ele falou que eu tenho ideias boas, só que eu não consigo aprovar nada. Aí eu penso, cara, um prefeito não consegue pôr a coisa para frente,
Imagina um vereador. Só que o vereador, ele está muito mais próximo da população, do eleitor dele, do que o prefeito. Porque o prefeito, de modo geral, tinha ali 4, 5 opções. Teve pessoas que nunca viu o cara na vida e vai votar nele. Mas quem votou em você teve corpo a corpo, teve cunhado da pessoa que, vota nele porque eu conheço ele, o vizinho vota nele, o amigo do amigo, entendeu? Então essa cobrança no vereador, ela é pesada. E vou te falar, posso te afirmar, tem muita coisa lá nos seus projetos lá que você quer pôr para andar e você não deve conseguir porque você não pode fazer sozinho, né? Não é isso? A gente não faz sozinho. Existem alguns projetos de leis dentro do parlamento que necessita de maioria simples para aprovação e tem projeto que precisa de quórum qualificado. Por exemplo, a Câmara Municipal de Belo Horizonte, ela é composta de 41 vereadores. Então, se eu apresentar um projeto de lei para alterar a lei orgânica do município, eu vou precisar de quórum qualificado para aprovar essa alteração na lei orgânica do município. Ou seja, 28 votos para poder aprovar essa alteração da lei orgânica, e aí em 2 turnos. Então, você conseguir, no meio de 41 vereadores, 28 votos, não é uma tarefa tão fácil, não. E tem projetos que, se não exigir o quórum qualificado, você vai aprovar ele com maioria simples. Então, com 21 votos, aprovaria um projeto. E tem projeto que, de fato, você precisa de uma articulação muito próxima aos colegas vereadores para que você tenha êxito no plenário. Porque na hora que o projeto entra na pauta, anteriormente já passou nas comissões pertinentes, e ele está pronto para ir para o plenário, né, quando o projeto já passou pelas comissões, enfim, e o projeto é lido ali na pauta, você tem que ir para o microfone discutir. Mas previamente é necessário, né, é importante, é salutar que você tenha conversado com os vereadores, mostrado para eles a importância do projeto, para que você possa contar com o voto deles para aprovação. E agora nós vamos voltar no início da nossa conversa. É fácil, cara, debater em plenário pedofilia? Olha, não é fácil. Por que não é fácil? Quer dizer, na vida nada é fácil. Desde o momento que a gente nasceu, o médico já deu umas palmadas no nosso bumbum para a gente poder ficar ativo, para acordar, dar aquela chorada. Não tem nada fácil. Agora, quando você está dentro de um plenário, tá, com mais 40 colegas, cada um representando uma parte da população, cada um representando um segmento, cada um ali com seu povo, com seus costumes, enfim, e você traz um tema, sabe, como é o tema de combate ao abuso sexual, como é você combater os crimes contra a dignidade sexual, não é uma coisa fácil, não. Então, o que acontece? Existe vários parlamentares que não têm, de fato, coragem para enfrentar esse problema. Porque tem que ter coragem. Tanto de fazer o trabalho de prevenção, quanto também o combate. Para fazer o combate, não tem necessidade de ser policial. Ah, Cleiton, você faz o combate porque você é policial. Não. Nós temos uma rede de proteção, como está aqui na camisa, ó, uma rede de proteção que envolve Ministério Público, Tribunal de Justiça, as Forças de Segurança Pública, professores da rede pública de ensino, da rede privada, Conselho Tutelar, pais e mães que são pais de vítimas de violência sexual e simpatizantes da causa. É uma rede de proteção bem sólida que tem a preocupação, sim, de fazer a prevenção nas escolas, porque onde tem criança, Bicudo, tem um pedófilo. Onde tem criança, tem pedófilo. Porque o pedófilo, ele não tem uma característica de maldade, uma característica, um estereótipo, que você olha para ele e fala, aquele cara é pedófilo. Não. Geralmente são pessoas que não levantam suspeita, Marcos. Sério? Não levanta suspeita. Por isso que o Atlas da Violência, por isso que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública diz que 70% dos abusos sexuais contra crianças e adolescentes acontece dentro da própria casa da vítima. Quem que abusa? O pai, o padrasto, o tio, o primo, a mãe, a avó, a tia, o amigo da família, ou seja, são pessoas que aparentemente não levantariam suspeita. Então, levantar esse tema não é todo mundo que tem coragem de levantar.
Eu vi em uma das matérias dele, não sei se você acompanhou, parece que uma das crianças descobriu através da reportagem e da sua palestra que o tio abusava. Ele não sabia o que era abuso. A criança, geralmente, Marcos, quando ela é estimulada desde a primeira infância mesmo, com 3 aninhos ali, ela não sabe identificar que aquilo é um abuso, que aquilo é um crime. Por quê? Porque nem todo abuso sai sangue. E nem todo abuso gera dor. Então, se aquela criança começou a ser estimulada com 2 aninhos, com 3 aninhos, mediante prazer, porque o prazer sexual não é coisa de adulto. A gente acha que prazer sexual é coisa de adulto. Prazer sexual é coisa de ser humano, não é coisa de adulto. E a criança, quando ela é estimulada na sua genitália, ela pode sentir prazer e acostumar com isso. Por isso que hoje a nossa equipe tem crianças de 5, 6 anos viciadas em masturbação. Elas não sabiam que era abuso, porque o pai estava estimulando, o padrasto estava estimulando, o tio estimulando. E aí quando ela ouve lá na escola, olha, ninguém pode tocar na sua parte íntima. Aí a criança, ninguém pode tocar? Não, o seu pai não pode tocar, o seu tio não pode tocar, o seu vovô não pode tocar. Aí as crianças com 3, 4, 5 aninhos levantam a mão e fala, ô policial, você tá falando que não pode tocar e meu vovô tá tocando, meu pai tá tocando. E aí é nessa hora que entra a rede de proteção. A rede de proteção entra justamente aí. Primeiro, para encaminhar a vítima do abuso às terapias adequadas para diminuir o trauma, sabe? A violência que aquilo traz no emocional da criança. E no segundo momento, a rede de proteção trabalha muito célere para também prender o criminoso. Mas esse crime é um crime muito covarde, né? É um crime nojento, muito covarde, asqueroso. Agora, o que eu observei do senhor, a diferença, o senhor é nosso vereador aqui. Mas o senhor está em Minas toda aí, ajudando todo mundo, em todas as cidades, eu estou vendo o senhor direto aí. Exatamente. Nós, nos últimos 60 dias, visitamos cerca de 15 cidades, levando essa mensagem, abrindo portas, né? E onde tiver criança e houver também um convite, por exemplo, das escolas, a nossa equipe está presente. Por isso é uma diferença que eu vejo no senhor. Que eu vejo o vereador, né, aqui de Belo Horizonte, ele preocupa em fazer as coisas aqui, não como o senhor, que realmente a preocupação é a pedofilia mesmo, né? Se fosse pelo senhor estava olhando o Brasil todo, né? Exatamente. Na verdade, as atribuições do nosso cargo se limitam à circunscrição de Belo Horizonte, né? Mas quando o assunto é violência sexual contra criança e adolescente, de fato, eu vejo uma necessidade muito grande de rompimento da fronteira Belo Horizonte e atingir todo o estado. Então nós vamos ter que botar no senhor para ser deputado agora. Nós temos que trabalhar assim, o Bicudo, meu amigo, porque, veja bem, nós precisamos levar para a Assembleia Legislativa, para a Câmara dos Deputados, homens e mulheres destemidos para poder o quê? Para poder se colocar na linha de frente no combate à pedofilia. Porque quando você pega o artigo 217A do Código Penal, para você discutir a pena do estupro de vulnerável, ao meu ver, é uma piada. De 8 a 15 anos de reclusão para uma pessoa que violentou um vulnerável, que teve conjunção carnal, que teve dilaceramento da vulva, do ânus do menino, igual a gente vê costumeiramente, causando estrago emocional violento na criança e no adolescente, aí você pega uma pena, se da ação penal, dentro da persecução, essa pessoa for condenada, se for condenada, se essa pessoa pegar uma pena mínima do estupro de vulnerável, pegar 8 anos de reclusão, é muito pouco, pelo estrago que ele causa, estraga a vida toda. Né? Estraga a vida da criança, da família, sabe? E até pouco tempo, o Marcos tem essa convivência também. A pessoa pega 8 anos também e sai antes, né? Com o sistema carcerário? Sim. Por quê? Porque a nossa LEP, né, a nossa Lei de Execução Penal, ela permite uma progressão de regime, ela permite algumas remissões dentro da pena para que diminua o tempo de encarceramento. Então, ou seja,
O Marcos, que trabalha também nessa área, ele certamente, no convívio ali, no trabalho dele, já deve ter ouvido isso. Infelizmente, para muitas pessoas, o crime tem compensado. Mas por que o crime tem compensado? Justamente por causa da pena que é branda. Doutor, vou te responder, tá? Por que que compensa? Porque eu já ouvi da boca de ressocializando que a situação dele no sistema é melhor do que aqui fora. Olha aí. Enquanto o trabalhador, Marcos, aqui fora, o trabalhador que está aqui me ouvindo, ó, ao vivo no Instagram, o trabalhador que está ouvindo Paradinhas nesse momento, que chegou de casa agora, que amanhã cedo vai ter que voltar para o trabalho, que leva marmita dentro do ônibus, não é todo dia que ele tem carne para comer, não. Não é todo dia que ele tem um bife para comer, não. E aí o encarcerado, o preso, a nossa população carcerária hoje é de 60 mil presos. Aí o preso tem segunda-feira, bife de boi, terça-feira, almôndega, quarta-feira, panqueca, quinta-feira, frango assado, sexta-feira, feijoada. Poxa, e o trabalhador? E o que pega o transporte público todo dia pela manhã apertado com a marmita dentro da mochila? Então, ou seja, o preso, muitas das vezes, reincidente, ele fala, aqui tá melhor do que lá fora. Um arrozinho com ovo, né? Um arroz com ovo, quando Os tem filhos ovo. estão recebendo do Estado. A mulher dele aqui fora está recebendo. Cara, quanto que é uma faculdade aqui fora? R$ 1.200 a mensalidade, Sim, não é? dependendo do curso, Né? né? Na PPP, que é uma público-privada, o preso ele tem acesso à faculdade gratuita. Ainda vai sair ainda, o ressocializando vai sair ainda com diploma na mão. Porque às vezes um cara com salário mínimo tá aqui lutando, fazendo rifa, fazendo bico para se formar. Vou te dizer uma coisa, né? Claro que eu não tô incentivando ninguém, porque cadeia não é lugar de homem não, tá, gente? Mas um cara que cair no sistema prisional hoje com 20 anos de idade, se ele quiser sair de lá com uma profissão bem estruturada e com dinheirinho no bolso, hoje ele tem uma situação muito mais favorável do que o trabalhador aqui fora, porque as nossas leis permitiram isso. A minha crítica, Marcos, pegando um gancho que você está falando, não é da impossibilidade do preso não ter condições a se formar e se alimentar bem. Mas desde que o trabalhador aqui fora seja mais valorizado. Tem essa valorização e essa possibilidade eu também. Eu também não, até porque, mando um abraço aí, ó, um dos meus melhores alunos que eu tive, que é o Gilson, o pastor Gilson, ficou comigo 3 anos, trabalhou na minha empresa, hoje ele tem a empresa dele, e é um cara que aproveitou tudo que ele podia lá dentro. Aproveitou para estudar, aproveitou para tudo. Ele era do 121, então ele não tinha envolvimento com o mundo do crime, né? Que existe quem está pagando apenas por um crime, e existe aquele que está pagando por viver do mundo do crime. Eu gosto muito de separar essas coisas, entendeu? Porque quem vive do mundo do crime, infelizmente, ele sabe que ele está caçando. Ele pode ficar lá escondido muito tempo, porque o senhor trabalha na polícia, o senhor sabe disso. O crime, uma vez que o cara entrou, é muito difícil ele sair. Exatamente. É muito difícil. Mas quanto às leis no Brasil, é foda falar disso aqui, que daqui a pouco, porque não se sabe aonde que se chega a informação, ainda mais com a internet. Mas eu acho que o nosso STF está muito preocupado com o jogo do Tigrinho, está preocupado com isso, está preocupado com aquilo. Deveria estar preocupado com isso aí, ó. E também preocupado também com essas penas. Pô, esses dias um comediante foi condenado a 8 anos de reclusão por fazer piada no ambiente fechado para o público dele. É piada de mau gosto? É. Mas tem muita coisa muito pior acontecendo debaixo do nosso nariz, a própria pedofilia. Veja bem, você tocou no STF. 8 anos. 8 anos. 8 anos. Pois não. É a mesma pena que um pedófilo, então, vai ser condenado. Se ele pegar o mínimo legal. O mínimo legal. A mesma que foi dada, a mesma pena foi dada ao comediante Léo Lins, que fez piada, não violentou ninguém. Beleza. Sim. E tá lá, vai pra segunda instância e tá notícia no Brasil inteiro. Agora, uma pena de ser dada a um comediante, a mesma pena que se dá a um pedófilo,
Eu não vou discutir a comédia em si do rapaz. Eu vou discutir que isso é um crime muito pesado, cara. Exatamente. Isso é um pedófilo, ele é capaz de estragar a vida de quantas crianças até ele ser descoberto. Veja bem, tem pedófilo que o histórico da violência que ele praticou, ele já fez dezenas e dezenas de vítimas. Existe o pedófilo contumaz, que é o pedófilo que de fato é um doente, que tem um transtorno, uma preferência por criança, e tem o abusador, o predador, aquele que pratica o abuso sexual contra as crianças e que não é doente. Mas independente se ele é doente ou o abusador de oportunidade, seja o pai da criança, o padrasto, o tio, o primo, aquele que pratica o crime contra a dignidade sexual da criança, ele precisa responder à altura do mal que ele causou na vítima. E, ao meu ver, não é razoável uma pena no estupro de vulnerável de 8 a 15 anos. Ao meu ver, não é razoável. Porque hoje no Brasil, se uma pessoa, por exemplo, é denominada, vamos dizer assim, pelo STF como terrorista, ao pegar um batom e passar numa imagem de escultura, pegar 17 anos de reclusão, isso não é razoável. Isso não é razoável. Até mesmo porque os membros do STF, vejam bem, eu sou a favor de que para que um magistrado fosse membro do STF, e olha que lá não são todos magistrados, tá? Existem ali alguns advogados, inclusive... Nomeados. Inclusive... Gilmar Mendes. Que dificilmente conseguiram passar na prova da ordem dos advogados e custaram passar. E hoje são ministros do STF. Tinha que ser concurso público. Com certeza. Os melhores juízes, os melhores magistrados e desembargadores do nosso país, por não ter envolvimento político, eles jamais um dia sentarão nas cadeiras do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal. Mas por quê? Porque não tem envolvimento político. Então nós deveríamos, sabe, ter coragem para alterar o texto da Constituição para que os membros dos tribunais superiores fossem aprovados em concurso público. Aí, de fato, nós talvez teríamos um pouco mais de equidade e justiça diante dos julgamentos que nós temos visto acontecer no Brasil, sabe? Um STF que está legislando. Teve uma vez na Câmara, lá no plenário, que eu falei assim, foi um fato que estava ocorrendo de um julgamento lá no Supremo Tribunal Federal, que eu falei mesmo, Alexandre de Moraes, se Vossa Excelência, se o senhor, excelentíssimo senhor, quiser legislar, dispute uma eleição. De 2 em 2 anos nós temos eleições no Brasil. Coloque o seu nome à disposição. Dispute uma eleição para deputado, dispute uma eleição para vereador, para você poder elaborar leis, porque ele quer, no tribunal, legislar. É uma usurpação de competência. Ah, com certeza. Só aproveitar que o senhor tocou no assunto aqui, mandar um abraço para a galera da Abranches. Esse programa vai ao ar na quinta, mas terça-feira eu tô lá no evento. Mandar um abraço pro Charlin, que é o chefe da produção lá, que é meu parceiro lá dentro da policial. Um abraço, Charlin. E aí, terça-feira nós estamos lá tomando um café da manhã lá para discutir a nossa parceria. Que legal. Então, o que acontece, vereador? Eu acredito que o judiciário contribui demais para a impunidade. Não só na pedofilia, mas também em outros crimes, entendeu? E nós precisamos, até na próxima, ano que vem tem eleição, gente. Eu conheço muita gente que está arrependido do que fez na outra eleição, votou errado. Sem dúvida. E está muito arrependido. Então tem que usar a cabeça. Por quê? Esse negócio de votar brincando, porque fulano de tá mais bonitinho, porque fulano de tal. Cara, primeira coisa. Você não, que eu tô te conhecendo, tô vendo que você tem uma postura completamente diferente das pessoas da política que eu conheço. Eu conheço um número bacana de pessoas. E se você olhar com lupa, muitos estão olhando o próprio
benefício próprio, né? Eu acho que só de você andar pelo estado, levar essa bandeira, você já está fazendo uma coisa muito diferente. E a gente tem que passar a olhar isso, gente. Porque se você votar errado, igual votou 4 anos atrás, né? Acreditando que vai chover picanha, que vai chover cerveja. Brincadeira. Entendeu? É que eu tenho uma galera aí que formou comigo aí, cara, muitos anos atrás aí, todo esquerdista, não gosta de mim não. Ó, para de seguir. Pode parar de seguir. Porque eu conheço uns que mamam na teta aí, e eu sempre falei, cara, não sou a favor disso. Por quê? Votando errado, a família que tá lá no Morro das Pedras hoje, tem condição, cara, com o próprio trabalho, a pessoa que ganha salário mínimo, colocar leite, pão, cesta básica dentro de casa? Hoje em dia. É complicado. É complicado, não é? Com a inflação do jeito que tá. Mas é complicado por causa do quê? Do estelionato eleitoral que foi feito. Sim. Que se prometeu muito e entregou-se muito pior do que foi prometido. Prometeu picanha e o ovo subiu, né? Entendeu? Então assim, o povo brasileiro não comeu a picanha e nem ovo tá conseguindo comer também. E essas coisas são de berço, cara. Então, se a gente não começar a preocupar em colocar um cleito que combate a pedofilia, que incentiva o esporte, se a gente não começar a colocar pessoas com ele, né? Pessoas que vão realmente olhar o benefício da população, não olhar o benefício próprio, nós vamos viver nesse círculo vicioso. Exatamente. Cara, entendeu? Se as pessoas olharem bem, dá pra ver a diferença, né, cara? Igual eu tava falando. Se eu cheguei pra, né, a gente se encontrou aí, eu falei, Cleiton, mas eu tô vendo cada dia numa cidade, você não tem necessidade de você fazer isso, não. O seu negócio é aqui. Mas é um cara que realmente preocupa. Não é com Belo Horizonte. Preocupa com as crianças, cara. Né? Com certeza. E é tal o diferencial que eu acho e respeito muito esse nosso vereador aí. Ô, Bicudo, eu gostaria de aproveitar esse espaço tão rico que nós temos aqui nessa tarde para dizer para a população brasileira, para a população mineira e, sobretudo, para a população de Belo Horizonte. Olha, o esporte é uma ferramenta de prevenção, tá? Eu sugiro... Ô Bicudo, a criança, qual a idade que ela pode ir para musculação, para o fisiculturismo? A criança ou adolescente, como é que é? Para falar a verdade, é o seguinte... Geralmente o pessoal aceita só acima de 12, 14 anos. Porque a criança não tem aquela coordenação motora, né? Agora, a criança tendo um personal do lado dela, ela pode começar com 7 anos de idade. Com 7 anos. Tendo um personal. Tendo um personal. Coordenação motora, mas no geral, de 12 em diante. De geral, 12 em diante. 12 em diante. Mas aí eu quero sugerir que outros esportes, até a criança completar 12 anos de idade, porque de acordo com o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, criança é o ser que está em desenvolvimento, que tem de 0 a 12 anos incompleto, o adolescente de 12 a 18 incompleto. Então, ou seja, até a criança atingir os 12 anos para poder ingressar no fisiculturismo, esporte, né? Natação, eu quero aqui fazer um apelo para que o pai que está me ouvindo, a mãe que está me ouvindo, o responsável por uma criança que esteja me ouvindo, insira os seus filhos no esporte. Tira os seus filhos da tela. Tira os seus filhos dos jogos digitais. Até mesmo porque hoje, grande parte dos abusos acontece virtualmente. É uma coisa que, assim, eu nem gostaria de falar, porque nesse momento, né, o meu filho do meio, eu tenho 3, o do meio, ele está hospitalizado. Graças a Deus, já está fora de risco. Por quê? Tela. Infelizmente, né, houve a separação e a criança, ela socou no computador. Então, assim, aconteceu dentro de casa, né? Então, realmente, o esporte faz muita falta para a criança. Colocar no esporte. Olha, coloque o seu filho, a sua filha no jiu-jitsu. Desde cedo, coloca no jiu-jitsu. No jiu-jitsu, no taekwondo, no karatê, no kung fu, na natação. Na natação. Mas faz esporte. Coloca no esporte. Tira o seu filho da tela, tira o seu filho de dentro do quarto. É importante. Isso vai acabar com a criança. Isso é muito importante, porque quando a criança está exposta, sabe, sem uma supervisão de um adulto, tá? Sem limite, voltada
para jogos digitais, voltada só para a internet na tela, isso vai trazer um prejuízo muito grande para a criança. Com certeza. O desenvolvimento dela vai ficar retardado, o desenvolvimento dessa criança vai ficar comprometido, enquanto que essa criança no esporte, essa criança vai ter um desenvolvimento não só em tudo, né? Intelectual, mas também físico. Esta criança, certamente, ela vai estar se preparando para a adolescência e depois da adolescência na transição para a vida adulta, mas com qualidade, com confiança, com saúde e vou dizer mais, longe do uso e consumo de drogas que tem feito hoje a nossa juventude mergulhar nesse mundo tenebroso que é o mundo das drogas. Vereador Cleiton, Pois mestre Éder vai estar aqui, lá do Veneza, mestre faixa preta em jiu-jitsu. Que bacana, hein? Manda um abraço para ele aí, e pro Ricardo Valverde, que é o meu advogado que indicou. O trabalho dele é esse aí. Ele pega criança lá da região do Veneza, que é a região de Ribeirão das Neves, que é mais carente, e leva a criança em várias faixas, campeonato do próprio bolso. Que legal. Doutor Ricardo Valverde? Ricardo Valverde é o advogado. Doutor Ricardo. É o mestre Éder. E o mestre Éder que está lá em Ribeirão das Neves. Ele é dono desse projeto. Mestre Éder. Mestre Éder. Ô, mestre, olha, parabéns. Precisamos, no estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, de mais pessoas igual o senhor, que dedica, que doa do seu tempo para formar crianças, para poder formar adolescentes. Você usa a habilidade, o talento que Deus te deu para poder ajudar pessoas, para poder ajudar vidas, para poder ajudar crianças e adolescentes. Então, olha, é motivo, tá, de muita congratulações, louvor, pessoas igual você. Então, que Deus guarde a sua vida, que Deus guarde a sua família e que você continue doando do seu tempo, fazendo trabalhos sociais e ajudando crianças e adolescentes. Pode ter certeza. Que são o nosso futuro, né? Exatamente. Se você continuar, viu, mestre, ajudando essas crianças, assim como o Max faz lá no bairro União, aqui em Belo Horizonte, ajudando as crianças, doando da própria vida para poder treinar as crianças no jiu-jitsu, pode ter certeza. Quem vai recompensar vocês é o próprio Deus. Com certeza, com certeza. A sua vida no esporte, ela começou desde que ano que você vem pegando a criança, já inserindo ela no esporte? Você começou isso? Inserindo as crianças na Associação Atletas de Cristo. Isso começou em que ano? Isso começou exatamente em 2005. Então tem 20 anos. Você tá na caminhada, cara. Inserindo as crianças. Inserindo as crianças no futebol, no vôlei, na natação, nas lutas e também no fisiculturismo. Não foi uma nem duas crianças e adolescentes que nós tivemos que levar para o fisiculturismo para que eles pudessem até mesmo ter um condicionamento muscular para poder jogar futebol. Então, vários professores de musculação, né, personal trainer, nos ajudaram lá atrás, sabe? Para quê? Preparando adolescentes até para fazer teste. Porque eu ia levar, por exemplo, às vezes, um adolescente que tinha um grande talento para o futebol, para fazer teste no Atlético, no Cruzeiro, no América e tal. Só que aí o pessoal falava assim, olha, muito fraquinho, ele precisa ganhar peso, precisa ganhar resistência, força muscular e tal. Uma coisa que é bom aproveitar agora, aproveitar o gancho, é o seguinte, a musculação, gente, não é o fisiculturismo, sim, usar essa palavra é para competição, mas a musculação, hoje é a base de todos os esportes. Sim. E a musculação não é para a pessoa ficar forte, a musculação é para a pessoa treinar, para melhorar o físico, para ganhar força, para ganhar resistência, para a saúde, né? Uhum. O fisiculturismo é uma competição, mas a musculação é um esporte aberto para todos. Com certeza, né? A pessoa acha que a musculação é só para ficar forte. Não, musculação é saúde hoje. Antigamente os médicos mandavam todo mundo mandar para natação. E tem que continuar mandando também, natação é ótimo. Uhum. Mas hoje, o que eles mais mandam é para musculação. Hoje os próprios médicos descobriram que a massa muscular é muito importante, principalmente para os jovens e para os velhos também, né?
Então é isso aí. Agora, Marcos, eu preciso te falar aqui o seguinte. Se tiver algum telespectador, alguém acompanhando o seu programa aqui, o Paradinhas, alguém que esteja ao vivo nos acompanhando aqui através do Instagram, se tiver notícias de alguma criança ou adolescente sofrendo maus tratos, negligência ou ainda abuso sexual, eu gostaria de pedir... Faz o seguinte, olha para a câmera, a gente vai fazer um corte disso. Eu gostaria de dirigir a você, pai, você, mãe, você responsável, você que tem notícia de alguma criança ou adolescente vítima de maus tratos, negligência ou ainda abuso sexual, eu gostaria que você tivesse aí com você agora o Disque 100. O Disque 100 é um canal, o Disque 181 é um canal que vocês podem se utilizar deles para poder levar a notícia até as autoridades. A Polícia Judiciária, a Polícia Civil, assim também como a Polícia Federal, como a Polícia Judiciária, nós não temos bola de cristal. Eu gosto de falar isso. Por quê? A polícia, ela trabalha com informações. E eu preciso que vocês nos deem informações para que nós possamos, primeiro, encaminhar a criança e o adolescente vítimas de abuso para as terapias adequadas para diminuir o trauma. E depois, nós fazemos um trabalho de excelência, de repressão, para poder prender os pedófilos. E ainda, se você quiser falar diretamente comigo, o meu Instagram é @CleitonXavierPC. Lá no direct você pode mandar para mim toda a notícia, pode mandar informação e a sua identidade será mantida em absoluto sigilo. Você pode ter certeza, trouxe para mim informação, iremos fazer a VPI, que é a verificação preliminar da informação, vamos fazer todo o trabalho que deve ser feito no âmbito da Polícia Judiciária e eu tenho certeza que na hora que esse fato chegar na rede de proteção, vai ter um trabalho muito efetivo do membro do Ministério Público e também da Vara da Infância e da Juventude de Belo Horizonte, né, da VECA, para garantir os direitos de toda criança e adolescente. E, no caso, eu sou pai, né, tenho uma filha de 14, e a criança que sentir que está sendo abusada através do nosso conteúdo aqui hoje, o que o senhor, que é mais delicado, mas o que o senhor pode Marcos, nos orientar às vezes para essa criança que às vezes vai encontrar na internet esse corte, outros cortes? Olha, é muito importante a criança e o adolescente que nos ouve nesse momento, ou que terá a oportunidade de nos ouvir num corte aqui na internet, você precisa abrir o seu coração e contar para uma pessoa de confiança. Quem é a pessoa de confiança? Quem que é a sua pessoa que você mais confia? É a sua mãe? É o seu pai? Quem é a pessoa? Então, você não pode guardar segredos. Se alguém um dia te pedir o segredo, olha, não conta para o seu pai, não conta para sua mãe, porque se você contar vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, porque o abusador é covarde. O pedófilo é covarde. Ele abusa e ele então ameaça, ele pede segredo mediante ameaça. Ele coage a vítima. Então, a criança precisa abrir o coração e contar para uma pessoa de confiança que foi tocada, que foi abusada, que foi assediada, que indo para a escola, que indo para um lazer, alguém importunou no meio do caminho. Ontem mesmo uma mãe, eu estava lá no Sistema Divina Providência, fazendo uma visita técnica, e aí quando eu falei sobre combate ao abuso sexual, falei de pedofilia, uma mãe falou, Cleiton, eu preciso da sua ajuda. Eu falei, o que foi? Ela falou, olha, a minha filha, ela foi até o açougue para mim, e quando chegou no açougue, ela pediu a carne que eu pedi para ela para comprar, e aí o açougueiro falou com ela assim, aqui, você não vai me chamar para o churrasco, não? Aí a menina dela, de 12 para 13 anos, falou assim, ué, mas eu nem te conheço, como é que eu vou te chamar para o churrasco? Aí o açougueiro falou com ela assim, me chama para o churrasco, porque eu vou comer essa carne e vou comer você também. Falou com a menina de 12 anos dentro do açougue. Então, na hora que ela me falou isso ontem... Deus me perdoe, mas cara fala um negócio desse com a minha filha, eu perco meu réu primário. Não é só você não, Marcos. A gente fica revoltado com a situação dessa.
Você tá entendendo? Então, eu já tomei todas as medidas ontem, isso foi ontem por volta de 11 horas da manhã. Já tomei todas as medidas cabíveis e essa semana esse açougueiro vai receber uma intimação e ele vai ter que comparecer para poder, diante da autoridade policial, falar por que ele está importunando sexualmente uma menina de 12 anos no local de trabalho dele e desrespeitando uma cliente que chega ali no açougue para poder comprar uma carne. Um cara que não é nem profissional, né? Não é um profissional. É um monstro bandido. Que está travestido de um trabalhador de um açougue. O cara é um bandido. E depois você manda lá pra mim, lá no direct, no WhatsApp, o resultado disso aí, que um cara desse aí não tem que estar solto. A menina ficou traumatizada, sabe? Graças a Deus, que esse caso foi levado ao conhecimento da mãe da menina. Mas tem muitos casos semelhantes a esse que a criança não fala. Que a criança guarda para dentro de si. E aí, aqueles abusos vão acontecendo. Eu estava fazendo uma palestra na região da Pampulha, no bairro Jardim Leblon, e quando eu estava falando na escola, a professora me chamou num canto e falou: Cleiton, aqui tem 2 meninas de 12 anos que estão grávidas. Falei: como é que é, professora? Tem 2 meninas de 12 anos grávidas. Aí terminou a palestra, eu chamei a professora na sala de professores, aqui no canto, e falei assim: chama as meninas lá. Ah, mas pra quê? Chama as meninas. Aí chamou as meninas, fez contato com as mães foram lá. A mãe falou: nós não sabemos quem é o pai. A outra, a mãe falou: é um traficante, um pé de chinela aqui da região que fez isso com a minha filha. Quando foi conversar, a menina falou: não, ele vinha aqui na porta da escola, ficava insistindo. Eu não dava nem ideia para ele, mas ele todo dia vinha aqui, ficava buzinando o carro, parando perto de mim, até que um dia eu parei para dar atenção. Quando eu me vi, eu estava dentro do carro dele e aconteceu. Então, ou seja, esse açougueiro, isso se repete todos os dias nas ruas de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. E tem criança e adolescente que não vai falar com o pai, que está sendo perseguida, que alguém falou dessa forma com ele, com ela, até que o mal pior venha acontecer. Então as crianças, os adolescentes, precisam eleger alguém da sua família, da sua confiança, para você não guardar segredo e contar tudo o que te acontecer para esse adulto, para esse responsável, para essa pessoa que você confia. Uma coisa interessante, foi Divina Providência, sou formado na Cidade dos Meninos, tá? Passei Olha, minha adolescência que legal. lá. E eu vou lá fazer mais uma visita, que tem muitos anos que eu não vou lá. Rapaz, eu assisti lá, aprendi muita coisa lá dentro. Eu estive lá ontem. Saí de lá como... Não, cara, quando eu entrei eu saí de lá pra faculdade, porque lá antigamente, cara, era um colégio que você não precisava fazer nem pré-vestibular. Todos os meus irmãos saímos de lá, né? Só o caçula que não quis estudar. Minha irmã tá bem formada. Inclusive, mandar um abraço para ela, Carolina. Hoje é aniversário da minha irmã caçula. Não sei quantos anos tá fazendo, não, tá? Depois eu tenho que ver isso. Mas um abraço, tá, Carol? E, cara, isso aí ajudou muito, tá, cara? Principalmente na formação de caráter, o que eu sou hoje, o que meus irmãos são. Porque realmente... Não sei se está vivo ainda, o Jairo Rodrigues, né, dono da Séculos, que é o principal acionista da Cidade dos Meninos, mas realmente aquilo ali mudou aquela região de Ribeirão das Neves, principalmente na minha época, coisa de 20 anos atrás. Mudou bastante, tanto ao combate à entrada do jovem no mundo das drogas, quanto ao combate à evasão escolar, né? E é um trabalho, cara, que vem durando décadas e décadas e décadas e tá cada dia melhor, né? Exatamente, ampliando o trabalho. E ontem eu estive lá, quem me recebeu foi o senhor Edson, que é um dos supervisores lá. Sim. Eu fiquei admirado com a estrutura do Sistema Divina Providência. Os cursos que são oferecidos lá, foi num prédio ali na Rua dos Caetés, 741, todo o prédio, né, todos os andares é um tipo de curso. Sim. Eu fiquei maravilhado assim com a estrutura. Eu me comprometi a levar essa causa até o prefeito de Belo Horizonte para que o Sistema Divina Providência possa estabelecer um convênio com o município de Belo Horizonte, porque assim, eles têm hoje um trabalho específico para idosos, um trabalho específico para crianças, então nós vamos fazer um trabalho muito, muito grande. Picudo, o Sistema Divina Providência é responsável por vários empreendimentos de
sociais. Entendeu? Entre eles tem a Cidade dos Meninos, que na minha época ajudava média de 13 mil crianças. 13 mil crianças, cara, na minha época. Hoje deve ser maior ainda. Impressionante. Cara, vive de doação, filantropia. Exatamente. Vários empresários que vão ali, fazem a doação. Ali, Ex-alunos, né? nós Eu tivemos também até tenho a minha campeonato de contribuição lá. fisiculturismo lá dentro. Tivemos um campeonato de fisiculturismo lá Já teve lá? Cidade dos Meninos, já Teve lá? teve 2 vezes. Bacana demais. Conhecer a estrutura? Muito bacana. Eu já passei em frente a esse prédio, eu nunca entrei lá não. Um dia... Nossa, eu sugiro que você vá lá, que o Bicudo vá lá, porque lá tem desde de padaria até, como é que chama aquele negócio no pé? Podologia, né? Tem curso para tudo lá dentro. Cleiton, é impressionante quando as pessoas se unem, o que o ser humano é capaz de fazer pelo bem, pelo bem das pessoas, né? Quando quer fazer, né? A pessoa faz. Antes da gente começar aqui, eu tava te falando aqui, cara, que você pega lá igual, eu levo pra minha empresa lá, às vezes, 5, 4 ressocializando, né, detento de pré-soltura, né? E às vezes, cara, você aprende tanto sobre a vida com os caras que o que você vai ganhar de compensação financeira é irrisório diante do... É irrisório, Bicudo. Perto de você pegar algumas histórias, porque às vezes a gente julga também, né? Claro que todo mundo tem escolha, né? Mas eu não sei se você, na sua vida policial e dentro da igreja, eu também não sei se você era advogado criminalista. Então você pegou isso com certeza. Tem cara que você chega nele para ensinar alguma coisa, ele é inteligente, ele aprende, ele sabe fazer tudo. Só que você pergunta para ele, cara, mas para que você foi para esse caminho? Porque desde criança aprendi com meu tio, com meu pai, eu só sei fazer isso. Essa é a minha profissão, só sei fazer isso. Há pessoas que realmente não, desde a infância, não tiveram outro ensinamento a não ser o mundo do crime. Infelizmente. E é aí que a gente tem que cuidar dos nossos jovens. Entendeu? Porque o abuso não está só na pedofilia, não. O abuso também está nisso aí. Pegar uma criança, já colocar ela lá na boca de fumo, com 7 anos de idade, tirar ela da escola, para colocar ela para fazer aviãozinho, praticar pequenos furtos. Isso também é um abuso. Exatamente. Você já planta semente do mal de uma criança que poderia ser alguém que ia contribuir na sociedade, que poderia ser um advogado, um empresário, né? Um vereador, entendeu? E você destrói na semente, assim como a pedofilia destrói, né? Ô Cleito, tá chegando no final aqui do nosso programa. Gostaria de te agradecer. Eu que agradeço. Você é um cara bacana demais, tá? A gente tem que seguir. Qual que é o arroba lá? Cleiton Xavier PC. Arroba Cleiton Xavier PC. Terei mau prazer de poder corresponder com vocês no direct. E eu também elogiar essa parceria da federação, do Bicudo, com o que vocês estão fechando aí. Desenhando. O Cleiton, né, sempre apoiou os nossos campeonatos, sempre tentou nos ajudar, colocar isso pra gente conseguir fazer o campeonato. Porque a federação, né, hoje eu sou presidente da Federação Mineira de Fisiculturismo, a WBPF. A gente não tem ajuda, né? E patrocinador também está muito difícil. Então, quando você tem uma ajuda, que seja para arrumar um local para gente, sabe? Então o Cleiton foi sempre receptivo, não teve uma vez que ele não nos ajudou. E eu tô aqui, quero também agradecer em nome da federação ao Cleiton por estar sempre apoiando a gente, tá, Cleiton? Eu que agradeço, Bicudo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Cara, e é isso. Paradinhas Podcast tá ficando por aqui, mas antes, só lembrar que seres humanos, quando unem para fazer o bem, é capaz de fazer. É verdade. Entendeu? Eu acredito que o trabalho dele, junto com o seu trabalho, o Bicudo é um cara sensacional, cara. Eu não posso... Se eu vou rasgar cedo aqui, eu vou ficar parecendo até um puxa-saco daquele de primeira. Mas a história do cara tá aí, não dá para negar a história dele. A história dele no fisiculturismo, o cara é um dos maiores coaches do Brasil. É verdade. Tem aluno no mundo inteiro, entendeu? A força que você tá levando para a sua guerra diária para ajudar os jovens, ela vai ser uma força de peso, tá?
a barrinha que estava na metade já vai subir lá para quase inteira. Porque você está levando conhecimento, você está levando história. E outra coisa, se você pegar lá no meio dos seus meninos lá, falar, pô, esse cara aqui tem talento para musculação, pô, você tem acesso ao maior coach do Brasil hoje, um dos maiores, né? Senão eu tomo hater, né, Bicudo? Por mim, para mim é o maior, mas você vai estar levando a criança, o adolescente que tem o sonho de se tornar um atleta, você vai estar colocando na mão do especialista. Então, assim, hoje, galera, você jovem, que tem acesso ao vereador aí, que sonha em ser atleta, hoje ele tem um parceiro que te coloca como um dos maiores atletas do Brasil. E quem sabe você não é um talento e daqui a pouco você está disputando em São Paulo, daqui a pouco está em Las Vegas, disputando o Mr. Olímpia, porque tudo é possível. Tudo né? é possível ao que crê, né? Mas é o que também tem que me deixar, igual o Cleiton, né, nos apoia muito, mas não é só nós, né? Ele apoia a luta, apoia o futebol, apoia o vôlei. Não, claro, mas né? eu peguei o gancho que o senhor tá aqui para falar um pouco, puxar pro meu lado aqui do Paradinhas. Mas é porque eu quis falar isso porque, cara, eu realmente sou muito grato, o tanto que ele nos ajuda. E igual tô vendo igual ele agora, correndo o estado todo, sabe? Não é não é obrigação dele. Eu falo mesmo, eu acho que eu devia alçar voos mais altos, que o senhor vai fazer muito por nós ainda. Eu quero te ver como senador da República. Opa, eu tomo posse. Tá bom? Aí vai ser bom. Quero te ver como senador. Vai ser bobo demais. E ficamos por aqui, gente. Uma mensagem divina aí. Olha, eu quero desejar para todas as famílias de Belo Horizonte, para todas as famílias de Minas Gerais, para todas as famílias do Brasil, que Deus continue abençoando vocês e que vocês sempre sigam o caminho da justiça e da verdade. Gente, a mentira não nos leva a lugar nenhum e a vida no crime não compensa. Então que Deus abençoe todas as famílias do Brasil. Amém. Paradinhas Podcast foi no oferecimento de MTF Moda Fitness para você treinar bonito. Coach Bicudo, hoje tá aqui, ó, um dos maiores coaches do Brasil, coach dos coaches, tá? Esse anúncio meu já era uma polêmica, mas ele realmente você treinou os maiores coaches hoje da Grande BH para os seus alunos. Vamos pular isso aí. Você falou no podcast. Com certeza mas nós estamos aqui para somar, né, Bicudo? Para somar. Gente, claro que isso é uma brincadeira, mas realmente você levou no palco muita gente boa. Não, realmente eu posso falar que 90%, até mais, eu treinei mesmo. Então chama no meu direct, chama no direct dele, entendeu? Visita também a página da Federação Mineira. Federação tá lá, firme e forte. E também no oferecimento de Draco Farmas, paradinha aqui para você ficar grandão. E também Dr. Aldauri, médico do esporte há 40 anos. Clínica em Sete Lagoas e Belo Horizonte. Um abraço, gente. Até a próxima.